Olá! Nesse vídeo nós vamos demonstrar um exercício que se chama síntese dos opostos. Vamos conhecê-lo? Antes de iniciar esse exercício, algumas considerações importantes a respeito do que vocês vão ver a seguir. Por quê? Esse exercício inclui desenho. Então, antes de mais nada, é apenas um exercício, não é um exercício que se propõe a fazer uma avaliação técnica desse desenho, como em outras avaliações técnicas do desenho. Então eu vou, numa avaliação técnica, avaliar o traçado, a força desse traçado, como ele é feito, a forma, a escolha das cores. É claro que eu posso, de uma maneira mais intuitiva, fazer isso nesse exercício aqui, mas não é esta a proposta. Aqui a proposta é uma tomada de consciência através de uma proposta lúdica, gráfica para este paciente. Então é mais uma opção para que ele possa entrar em contato com as suas emoções, organizar os seus pensamentos, o próprio terapeuta entender melhor esse paciente. Então, não é aqui um exercício ou uma proposta técnica, de análise técnica desse desenho. Existem cursos, ferramentas e saberes técnicos de análise gráfica do desenho, que é um trabalho super rico, que eu recomendo que vocês tenham esse conhecimento. Se ainda não estiver na nossa aba lá de cursos, em breve estará um curso para interpretação de desenhos, tá bom? Procurem lá. Então aqui a proposta não é uma avaliação técnica, né, deste conteúdo, então por isso mesmo nós vamos propor uma certa flexibilidade na aplicação desse desenho, na análise desse desenho e na utilização das respostas em relação a esse desenho, ok? É apenas um exercício, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, para qual paciente esse exercício seria de grande utilidade? Então, a quem se destina? Que tipo de paciente? Então, aqueles pacientes que trazem uma narrativa de situações conflituosas, pacientes que têm necessidade de tomada de decisão e estão momentaneamente paralisados frente a essa tomada de decisão ou enfrentamento, ou não estão percebendo que estão numa situação conflituosa, ou estão idealizando demais uma saída como se fosse uma solução mágica para onde ele se encontra, para o conflito que ele está vivenciando no momento, né? Pacientes que têm muito negativismo sobre a situação, problema que eles estão vivendo. Então, olha, não tem solução, nada vai dar certo, né? Eu não tenho essa capacidade, não consigo ver como que eu solucionaria na prática essa situação. E uma necessidade de condução por parte do terapeuta, né? O paciente ser conduzido para identificar soluções reais. Então, nem é aquela vivência, aquela imagem, aquela interpretação negativa da situação que eu estou vivendo, nem a idealizada, que é a mágica. Então, como transformar tudo isso numa solução real e possível? A gente vai ver a seguir, ok? Quais são os objetivos diretos desse exercício? Como sempre, autoconhecimento e autopercepção de si mesmo. Aliás, todo o trabalho do processo terapêutico tem esse grande objetivo, esses dois grandes objetivos. Uma organização e planejamento para uma tomada de decisão, num processo de mudança. Eu vou clarear, eu vou mapear, eu vou me organizar, trabalhar também o negativismo e, por outro lado, trabalhar a idealização, né, do mundo cor-de-rosa, que também não vai fazer um bom serviço a essa tomada de decisão num processo de mudança.
Como aplicar esse exercício prático, que se chama síntese dos opostos? Vamos lá. A qualquer momento, né? A qualquer momento eu posso aplicar esse exercício. No início, no meio, no final da terapia, do processo terapêutico, ou a qualquer momento eu identifiquei essa necessidade, eu entro com essa proposta. Lembrando que eu sempre digo que a aplicação de exercício prático sempre tem que vir acompanhado de uma teoria, de um saber mais profundo, de recursos de manejo em relação àquele paciente por parte do terapeuta. Então, o exercício em si não é terapêutico por si só, né? Mas ele pode ser uma porta de entrada para uma reflexão e uma porta de entrada para um trabalho mais aprofundado, ok? Vamos lá. Como é que eu vou aplicar esse exercício? Em primeiro lugar, você tem que saber quais são os materiais necessários para que você possa aplicar. Então, não precisamos de tantas coisas assim. Eu preciso de uma folha de papel em branco sem linhas, porque quando a gente vai tratar de desenho, eu não posso ter linha, eu não posso ter marcação, eu não posso ter aqueles desenhinhos, sabe, que ficam em volta da folha. O ideal é que seja uma folha neutra e branca. Uma prancheta ou uma mesa ou qualquer local onde o paciente possa apoiar essa folha. Por quê? Se eu quiser ir um pouquinho mais além, e se eu quiser analisar o traçado ou a forma, né, mesmo de uma maneira até mais leiga, eu posso, né? Só que se ele estiver apoiando num caderno mole, concordam que aquele desenho, aquela forma vai ficar meio esquisita, né? Vai ficar diferente? Então ele precisa de uma superfície plana para apoiar. Com o que desenhar? Lápis de cor, lápis grafite, tanto faz, tá? Ele pode começar com lápis grafite, depois colorir, ele pode fazer as guias com lápis grafite, ele pode querer escrever alguma coisa com lápis grafite. Se ele escolher um ou outro elemento, nós vamos analisar, mas eu deixo à disposição desse paciente lápis de cor e o lápis grafite. A borracha. Eu tenho no meu consultório a borracha, mas fica comigo. Quando o paciente solicita o uso da borracha, eu dou a borracha para ele, mas antes de eu dar, eu pergunto: você errou? Ou o que você gostaria de apagar? Posso ver antes? Me mostra um pouquinho o que você quer apagar, e aí ele mostra o que ele está querendo apagar e por quê. Por que eu faço isso? Porque tudo é material dentro do consultório, né? Às vezes o desenho que ele fez naquele momento foi um desenho real, foi um desenho necessário. E se ele apagar e fizer outro por cima, eu vou perder esse material, tá bom? E até às vezes questiono, precisa apagar mesmo, né? O que você sentiu, enfim. E o apontador também à disposição, caso seja necessário, quebra a ponta de um lápis, né? Mas o ideal é que a gente já tenha esse material pronto para uso, já apontado. Uma coisa importante é quando a gente vai falar de desenho, cada paciente tem o seu tempo, às vezes um tempo para pensar, para elaborar aquela forma gráfica de se expressar. Eu vou pedir, vocês vão ver a seguir 3 desenhos, então eu preciso pensar no tempo de aplicação. Evitem aplicar no fim de uma sessão, reservem pelo menos quase a sessão toda para isso. Né? Tem pacientes que vão demorar e eles vão entrar, depois vocês vão ver a seguir, num processo de explicação, entendimento, elaboração, pode vir emoção com esses desenhos. Então, a maioria dos exercícios que a gente propõe aqui no site, tentem reservar o máximo de tempo possível, tá? Até para que vocês possam aprofundar na própria sessão, ok? Vendo isso, vamos ver o passo a passo da aplicação? Em primeiro lugar, vocês estão vendo uma folha, vamos imaginar que seja uma folha sulfite, A4, é o suficiente, em branco. Eu vou pedir, tá,
para que o paciente faça esses 3 retângulos grandes numa folha. Se vocês quiserem, vocês podem pegar esta guia aqui no site e imprimirem já assim, tá? Com a guia, com os retângulos já feitos. Mas se vocês não tiverem, não tem importância nenhuma. Vocês podem pedir para que o próprio paciente faça essa divisão na folha, ok? Ou mesmo divida a folha em 3 partes, também pode ser possível, tá bom? Então, vocês podem fazer a própria guia de vocês, com o nominho de vocês, com o nome do terapeuta, com uma marca d'água, tá? Fiquem à vontade. Mas tá aqui para quem quiser esta guia, vocês podem dar download aqui do site. Vamos lá. Feito isso, eu vou numerar aqui para vocês o passo a passo desse exercício. Número 1, o que eu vou fazer primeiro. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma solicitação para esse paciente, eu vou solicitar que ele desenhe nesse primeiro retângulo a situação, problema que ele está vivendo. É claro que anterior a esse pedido, anterior a esse exercício, você já identificou qual é a necessidade. Então você pode, olha, faça um desenho que represente essa situação que nós estamos trabalhando, ou essa situação que você acabou de me trazer, né? Vocês já podem dar o direcionamento direto, tá? Então, ele vai lá desenhar aquela situação conflituosa ou de carga emocional grande que ele está vivendo no momento, ou um sofrimento, ou uma perda, ou um luto, tá? Tô dando alguns exemplos aqui do que pode vir, do que pode ser trabalhado. Ele desenha lá. Se ele pedir borracha, vocês fazem, né, esse questionamento. Tá ali o lápis grafite, tá ali, né, lápis de cor. Tá bom. Terminou? Terminei. Me explica o que você desenhou. Então, ele vai explicar o que ele desenhou, né? Se ele quiser escrever alguma coisa também no desenho, ele pode. Deixem bem livres, tá? Aqui, como eu falei, uma flexibilidade total na aplicação desse desenho, porque não é uma análise técnica, é um exercício gráfico. Ok, feito isso, eu vou solicitar então como segundo passo que ele faça nesse segundo retângulo um outro desenho, porém, do que seria uma situação oposta a esse problema. Me desenha aqui o extremo oposto do que você está vivendo hoje, né? Então, se eu estou vivendo um sofrimento, eu vou desenhar o oposto desse sofrimento, o extremo oposto, né? Então, se o paciente, vou dar um exemplo bem bobinho, só para vocês terem uma ideia, se o paciente está num impasse financeiro, com alguma dificuldade financeira, e ele coloca ali, exemplifica o sofrimento, ainda coloca outros elementos ali, nessa situação ele poderia desenhar ele com bastante dinheiro, né, cheio de moedinhas, ou numa casa grande, ou com algo que represente essa situação oposta, está vendo? Mas enfim, esse é só um exemplo gráfico, bastante simplificado do que eu falei. Terminado, quando o paciente terminar de fazer esse segundo desenho, você vai pedir para que ele explique o que ele desenhou, né? Não é hora aqui de questionar, nem no passo 1, nem no passo 2, nem interpretar e nem questionar. Por quê? Você pode influenciar os próximos desenhos a seguir, tá? Então, no passo 1, só peça explicação. No passo 2, só peça a explicação, não interprete, tá? Se precisar fazer alguma pergunta porque não entendeu, ok. Mas evitem interpretações porque você pode influenciar os outros desenhos, ok? Qual vai ser o passo de número 3? Eu peço para que o paciente desenhe, faça esse símbolo de mais entre o primeiro retângulo e o segundo retângulo. Faz um maisinho ali. Ela estranha, mais? Faz um mais entre o primeiro e o segundo desenho. Ah, tá, ele acha meio esquisito. Deixa eu achar esquisito. O quarto passo é fazer esse sinal de igual entre o segundo retângulo e o terceiro retângulo. Ele vai achar esquisito também, deixa achar. Ah, mas um sinal de igual? Um sinal de igual. Ele já começou a se ligar, né? Já começou a perceber. Então,
qual seria o quinto passo deste exercício? Solicitar, então, para este paciente que ele faça um desenho que é a chamada síntese dos opostos, nós chamamos assim, né? Mas que ele faça um desenho em que ele junte o desenho 1 e o desenho 2 num desenho só. Não precisa copiar o desenho 1 e copiar o desenho 2, nem é essa a intenção, tá? Até evitem dar essa instrução. Ele tem que juntar o 1 e o 2, fazer um terceiro desenho diferente que simbolize essa junção do desenho 1 e do desenho 2, ok? Nesse momento, os pacientes podem ter dificuldade, podem fazer perguntas. No momento que eles estão desenhando, eles podem parar, ter branco, não saber como fazer isso, ok? Deixa ele lá no processo dele, tá? Porque essa é a intenção nossa, essa é a reflexão, né? Essa é a síntese dos opostos e é difícil mesmo, é conflituoso mesmo, é trabalhoso mesmo, tá? Então, caso ele precise de mais tempo, caso ele precise de ajuda, caso ele até queira fazer em casa essa síntese dos opostos, tá? Permita. O importante é que ela seja feita, o importante é que a reflexão aconteça, ok? Eu deixo ele lá, ajudo, né, com alguns questionamentos, ajudo com essa explicação direta, que não é para copiar o desenho 1 com o desenho 2, eu quero um novo desenho, né? Então, se o seu paciente patinar, se o seu paciente tiver dúvida, se não conseguir fazer, tudo é material. Esse é o impacto que nós gostaríamos de causar nele. É isso aí, tá? É para isso mesmo que o exercício foi feito. Aliás, faço até um convite. Todos os exercícios que eu aplico nos pacientes, eu faço antes em mim. Eu sou minha própria cobaia sempre, tá? Então, também faço esse convite para vocês de fazerem e experienciarem esse exercício antes de aplicar nos seus pacientes, todos eles, ok? Feito isso, o exercício está feito. O exercício em si está completo. Vamos ver agora o que eu faço, então, com essa produção, com esse conteúdo. Vamos já direto para a conclusão e fechamento. Aliás, eu adoro essa imagem aqui. Olha que legal, né? Eu bato a dúvida numa engrenagem, numa ideia, concluo e acerto no alvo. Vamos lá. Então, eu só repliquei aqui o slide do passo a passo do exercício para vocês terem em mente para fazer o fechamento e a conclusão, tá bom? Não precisa fazer de novo. Eu só usei o mesmo slide porque eu vou colocar a conclusão aqui para cada quadradinho, para cada retângulo para vocês, ok? Então, é só para ajudar graficamente vocês a entenderem o passo a passo da conclusão e do fechamento. Vamos lá. Em primeiro lugar, qual é a conclusão em relação ao primeiro desenho, tá? Então, eu vou concluindo ponto por ponto. Então, eu faço uma análise, uma conclusão do primeiro desenho, eu faço uma análise, uma conclusão do segundo desenho e eu faço uma análise e uma conclusão do último desenho, ok? No primeiro desenho, eu faço, então, um pedido para o paciente a gente olhar. Vamos olhar o seu primeiro desenho? Vamos lá. Como é que você se sente em relação, né, a este desenho? O que você sentiu quando você estava fazendo? O que você pensou enquanto estava fazendo? Foi difícil? Não foi? Deixa eu ver aqui o que você desenhou, né? Por que você não usou cor? Ou porque só desenhou tudo de vermelho? Ou seja, explorem o máximo que vocês conseguirem, né? Por que esse rapaz, né, essa figura humana, enfim, não tem rosto, ou não tem mãos, ou não tem pés? Por que você desenhou a sua família e não incluiu um membro dessa sua família, justamente ele? Casa sem porta, né? Sem janela, desenhos que estão voando. Então, fiquem atentos, mas usem o bom senso e vão, né? Olhando esse desenho com uma análise crítica e vão perguntando.
deixa o paciente falar, mas principalmente trazendo emoção, conflito, pensamento, sentimento. Explorem o máximo que vocês puderem, tá? Todo desenho, todo gráfico, toda a expressão gráfica é muito rica, né? E aí, no final, eu digo para ele, olha, esse seu primeiro desenho não é exatamente o que você está passando, não é a sua situação, problema. É como você se sente e interpreta esta realidade, é como você se sente frente a essa situação problema e é como você interpreta essa situação problema. Tem pessoas que desenham a situação grande assim, e ele um bonequinho assim, sabe, olhando para o problema assim, acuado, entende? Então é como ele interpreta essa realidade. Então façam um trabalho aprofundado na emoção, se quiser escrevam, se ele quiser escrever também escreva, tá bom? Não tenham pressa, o importante é a profundidade. No retângulo 2, lembram que é a situação oposta, idealizada. Quando eu vou para o oposto, eu tendo a fazer uma grande idealização. Então, ou seja, ele acha que a solução para os problemas dele seriam essa situação oposta, né? Esse extremo oposto. E quando não, tá? Então, se vocês perceberem que esse paciente só está vendo luz no fim do túnel, se for uma situação idealizada, façam esse trabalho também com ele. Aqui no site nós temos um recurso terapêutico, né? Um vídeo de um recurso que se chama Ideal versus Idealizado. Procurem lá esse exercício, porque se for o caso, pode ser trabalhado com esse paciente também, já no segundo momento, após a conclusão desse exercício todo, ok? Fica aí então a dica de um segundo trabalho já na sequência. E aí, esse terceiro retângulo, lembra que ele desenhou a junção da situação problema mais o extremo oposto, então que ele juntou como ele se sente, como ele interpreta a realidade. No segundo, uma solução mágica, então ele juntou como ele se sente, né, como ele interpreta, mais uma solução mágica, e aí não tem jeito. Quando eu misturo os opostos, eu estou muito próxima de uma solução ideal, de uma solução real, de uma solução possível, tá? Então, abordar isso com ele também, e é claro, sempre no 1, no 2, né, e no 3, nos 3 retângulos, sempre antes de fazer o fechamento e a conclusão, explorem o desenho em si que ele fez, tá? É que eu não falei para ficar repetindo muito o que eu falei no primeiro retângulo. Então, depois de feita a exploração do desenho em si, explorar que essa, então, seria uma solução possível, uma solução real, né? E aí começar a planejar esse processo de mudança, a criar recursos para esse enfrentamento real e possível, né? Então, como isso seria possível na vida real? Quais atitudes, recursos emocionais eu preciso desenvolver? Que enfrentamentos eu preciso fazer, né? Para quais enfrentamentos eu já estou pronto? Para quais enfrentamentos eu ainda não estou pronto? Né? E o trabalho do terapeuta é ajudar esse paciente, tá? É dar esses recursos para ele, né? É trazer esse auxílio, ok? Eu particularmente gosto muito deste exercício, dá para explorar bastante, é bem versátil. Desse exercício aqui saem vários planejamentos de trabalho, de outros exercícios ou de outros conteúdos, tá? Então espero que vocês tenham gostado e consigam dar bastante profundidade para esse trabalho. Uma última observação que eu gostaria de reforçar antes de concluir essa proposta de exercício é revisar que aqui nós não estamos sob a luz de técnicas de interpretação de desenhos. Nós estamos fazendo um exercício gráfico e com o bom senso, com os conhecimentos da psicologia, da lógica do psique, fazendo perguntas e questionamentos e explorando o máximo possível.
Caso você queira uma instrução formal sobre técnicas de interpretação de desenhos, vai lá na nossa abinha dos cursos. Se não tiver lá ainda, em breve estará, tá bom? E aí você vai ter ainda mais gabarito, ainda mais conteúdo e técnica para explorar esse exercício, ok? Obrigada! E se tiver dúvidas, questionamentos, escrevam aqui para nós que nós vamos lhe responder.